Uma casa na Pensilvânia pegou fogo, deixando uma mãe e sua filha adolescente presas lá dentro, mas apenas uma conseguiu sair com vida. Durante as investigações, descobriram que o incêndio foi intencional, supostamente causado por um familiar da vítima. Não há dúvida de que ele queria provocar o incêndio. A segunda questão, embora eu ache que isso não vai importar para um júri dos seus pares, é se, ao fazer isso, ele sabia que a filha dele estava dentro da casa. Obrigada por se juntar a nós no Law and Crime. Eu sou Elizabeth Milner. Segundo a polícia, um homem jogou 5 litros de gasolina na casa antes de incendiá-la. O suposto incendiário está preso após a morte de sua filha no incêndio. No fim de semana, várias ligações ao 190 relataram incêndio em uma casa no subúrbio de Pittsburgh. De acordo com documentos judiciais, quando as equipes de bombeiros e os primeiros socorristas chegaram ao local, as chamas estavam saindo da casa. Ainda mais assustador era que 2 pessoas estavam presas, Laken Shelby, de 19 anos, e sua mãe. A mãe de Laken conseguiu escapar das chamas que consumiam a casa delas. Os bombeiros tentaram tirar Laken de lá. Ao entrarem para resgatá-la, ela não respondia. Segundo os bombeiros, sofreu forte inalação de fumaça. Ela foi levada a um hospital local, mas a jovem de 19 anos faleceu. Os detetives falaram com a mãe, que afirmou que o incêndio foi intencional. Ela revelou que era o próprio pai de Laken, Brian. Mas por quê? Os detetives logo descobririam o motivo. De acordo com o depoimento de causa provável, a mãe e o pai de Laken aparentemente estavam em crise. A mãe de Laken disse a Brian que ele não podia mais ficar na casa porque estavam separados. Isso realmente o deixou fora de si. Ele teria ameaçado incendiar a casa porque não podia mais ficar lá. Após contar isso a Brian, a mãe de Laken disse aos detetives que ouviu sons semelhantes a um líquido sendo derramado. Ela ouviu o barulho vindo da garagem enquanto estava na cozinha, mas então ela teria visto Brian derramando gasolina quando subiu as escadas e continuou derramando por todo o primeiro andar também. A mãe de Laken gritou para a filha sair. Laken respondeu e ela correu para fora. Enquanto ela corria para fora, a casa explodiu em chamas. Brian não foi longe, nem tentou fugir de verdade. De acordo com a polícia, eles o encontraram no local e o levaram para a delegacia para descobrir mais sobre o que aconteceu. Segundo os detetives, ele foi informado sobre seus direitos da Quinta Emenda, que ele renunciou. Ele teria confessado causar o incêndio e a explosão. De acordo com sua declaração de causa provável, ele disse aos detetives que só queria conversar com sua esposa para convencê-la a ficar na casa do casal. Quando ela disse que não o queria na casa e mandou ele ir embora, Brian supostamente foi até a garagem, pegou um galão de 5 litros cheio de gasolina. Ele supostamente derramou metade do galão no porão e na garagem, e a outra metade nos degraus do primeiro andar, passando pela sala de estar e de jantar, depois pela cozinha e descendo novamente as escadas em direção à garagem. Ele teria admitido que, após passar pela garagem, jogou o galão de gasolina na entrada. E foi aí que a casa explodiu em chamas. Brian teria admitido ter jogado gasolina para incendiar a casa, mas o documento não informa sua reação ao saber da morte da filha no incêndio. A mãe de Laken também precisou ser levada às pressas para o hospital, mas a polícia diz que ela está em condição estável. Vários membros da comunidade se manifestaram nas redes sociais sobre a morte trágica de Laken. Vizinhos lembram da jovem de 19 anos como motivada, extrovertida e com futuro promissor. Ela estava no 2º ano na Universidade de Pittsburgh. Segundo relatos, ela era uma saxofonista ativa e amava os animais. E agora, a casa dela, que provavelmente era um refúgio seguro para ela, agora dá lugar a flores e a um memorial. Em um serviço de oração local, muitas pessoas se reuniram para prestar suas homenagens. Uma colega disse a Bill PX, iNews, que ela era inteligente e abria portas com seu carisma. Realmente não havia ninguém com a atitude dela. Outra pessoa comentou: espero que ela saiba o quanto foi amada. Uma amiga de infância disse ao jornal: eu queria ter a atitude dela, de entrar em um lugar e as pessoas sentirem que sou boa pessoa. É maravilhoso ver tantas pessoas vindo apoiar alguém, especialmente com tão pouco tempo de aviso. Esses sentimentos se repetiram nas redes sociais, enquanto muitos amigos de Laken faziam homenagens à vida dela. Quanto ao pai dela, Brian, ele foi preso e acusado de homicídio doloso, incêndio criminoso agravado, colocar pessoas e propriedades em perigo por incêndio, além de causar ou arriscar catástrofe. Estou com a analista jurídica do Law and Crime, Julie Rendelman. Julie, é ótimo te ver. O que acha desse caso? Já viu algo assim antes?
Eu acho que no universo do Law and Crime nunca ficamos surpresas com nada do que ouvimos, mas cada caso tem seu próprio conjunto único de fatos. E esse é realmente de partir o coração, porque agora você tem um pai que potencialmente vai passar o resto da vida na prisão. E ele não só perdeu a esposa, que claramente não estará mais com ele, mas também perdeu seu filho de 19 anos devido aos seus atos horríveis, impensados e cheios de raiva. Normalmente, quando vemos um caso assim, vemos um suspeito que nega envolvimento, sabe? Que não assume responsabilidade, nem nada do tipo. Mas nesse caso, você se surpreende por ele ter admitido que ateou fogo intencionalmente? E também é difícil para mim acreditar que ele não sabia que a filha dele estava em casa na hora em que o fogo foi ateado. É uma ótima pergunta, e acho que as pessoas admitem coisas o tempo todo. Acho que sempre nos surpreendemos. Esse é um indivíduo que, na verdade, eu acredito, né, ficou na cena e chegou a implorar para que as pessoas ajudassem a salvar a filha dele. Acho que não há dúvida de que ele quis provocar o incêndio. A segunda questão, embora eu ache que isso não vai importar para um júri dos seus pares, é se, ao fazer isso, ele estava ciente de que a filha dele estava dentro da casa. Sinceramente, falando como mãe, eu espero em Deus que ele não soubesse que ela estava lá. Mas eu não acho que isso mude o rumo do que vai acontecer em relação a como será a sentença futura. Sim, e eu ia te perguntar, quão importante realmente é a intenção nesse caso, quando temos uma adolescente que perdeu a vida, uma mãe que ficou ferida, mas felizmente está em condição estável. Mas quanto à intenção, mesmo que ele tenha admitido agir intencionalmente ao causar o incêndio, isso realmente importa no sistema judicial? Em Nova York e em várias outras jurisdições existe o homicídio qualificado. Isso significa que quando alguém comete um crime grave de forma intencional, qualquer consequência disso, ou seja, se alguém morrer como resultado, isso é considerado homicídio. Não importa realmente se você tinha a intenção de matar a pessoa ou não. E eu imagino, não tenho certeza sobre a lei na Pensilvânia, mas acredito que eles tenham uma lei semelhante. Sabe, veja, a intencionalidade de provocar um incêndio. Lembre-se, ele não colocou fogo só no andar de baixo. Ele usou fluido de isqueiro e gasolina, ateando fogo nos 2 andares para garantir que tudo estivesse encharcado antes de incendiar. Então havia uma intenção clara de destruir essa casa, que era um lar onde, sabe, ele, a esposa e o filho dele tinham morado. E não tem como ser mais sério e violento do que isso. Quais são seus pensamentos sobre o motivo alegado pelas autoridades, onde ele teria admitido que fez isso porque a esposa não o deixou voltar para casa após a separação? Quero dizer, parece que estamos vendo vários casos, Julie, em que muitas pessoas têm uma reação muito visceral ao não serem mais aceitas pelo parceiro romântico. Eu tive Um caso que eu estava cobrindo esta semana sobre um tiroteio e este caso em que houve um incêndio criminoso. Parece haver uma reação visceral ao que poderia ter sido um caso de violência doméstica. Isso não melhora as coisas, mas o que você acha desse motivo? que as autoridades Estão alegando? Acho interessante que ainda não sabemos a história por trás do relacionamento deles. Eu estou. Vou supor que o motivo pelo qual ele não foi permitido entrar na casa foi potencialmente porque já havia um histórico. Quer dizer, obviamente não sabemos com certeza, mas seria incomum que alguém agisse de forma tão violenta pela primeira vez ao colocar fogo em uma casa. Então, acho que provavelmente vai haver uma história por trás em relação ao o tipo de relacionamento que eles tinham que fez com que ela não quisesse ele na casa desde o início. Evito falar de saúde mental, drogas e álcool, pois não quero dar desculpas, mas sei que isso será considerado pela defesa. Essa pessoa tem histórico de saúde mental ou problemas com álcool ou drogas? Todas essas coisas vão ser pontos que a defesa vai analisar para ver se existe algum fator atenuante que eles possam encontrar nesse caso. Você se surpreende por ele não ter sido acusado de tentar matar a esposa, mesmo ela tendo escapado do incêndio? Lembre-se, nós ainda não necessariamente sabemos todas as acusações. Então, é bem possível que a gente ouça sobre acusações adicionais. No fim das contas, lembre-se de que a acusação mais grave é em relação à morte do filho dele e ao incêndio criminoso. Mas não me surpreenderia se víssemos acusações adicionais em relação à esposa dele também. Isso acontece com frequência.
Acusações iniciais surgem e depois outras são acrescentadas, especialmente após o grande júri. Sabe, eu nem consigo imaginar o que a família da Laken está sentindo agora, especialmente a mãe, que contou aos detetives que ouviu a gasolina sendo derramada e depois viu o ex-marido supostamente fazendo isso. E, sabe, quando chegar a hora, ou quando for a hora de possivelmente se preparar para o julgamento, como é esse processo quando você tem uma vítima viva, mas ao mesmo tempo tem outra vítima também, que é a filha da outra vítima? É um processo horrível, terrível e trágico. E se você precisasse se preparar para um julgamento caso ela fosse depor para a promotoria? Acho que é muito difícil. Do ponto de vista da mãe, certamente é uma incrível dificuldade. Culpa por... O que aconteceu? Não que devesse haver, mas acho que, especialmente nesse contexto de violência doméstica, uma mãe acaba acreditando que é responsável pelos atos de outra pessoa. E por isso eu acho que isso é uma coisa incrivelmente difícil com a qual ela vai ter que lidar, além do julgamento. E lembre-se, um julgamento não é inevitável, Muitos casos. que lidamos ao ver acordos. E alguns podem pensar consigo mesmos, este seria o caso perfeito para ele assumir a responsabilidade e evitar colocar sua esposa, sua família, seus entes queridos, os entes queridos de sua filha, por todo o processo de ter que ir a julgamento, ficar diante de um júri e ter que reviver esse conjunto absolutamente horrível de acontecimentos. Com certeza. E você acha que isso pode acontecer, especialmente em um caso como este, ou acha que vai até o julgamento? Não sabemos, ainda é cedo e tudo é recente. O que você acha? É impossível prever. Sabe, olha, talvez o fato de ele ter confessado seja um sinal de que está disposto a assumir a responsabilidade, até mesmo em um tribunal. Mas acho que nós duas sabemos que há muitas pessoas que confessam inicialmente e depois negam que confessaram, ou dizem que estavam sob influência quando confessaram, ou dizem que estão confessando uma coisa, mas não estão confessando algo que, sabe, neste caso, potencialmente a intenção de causar a morte da filha dele. O que você acha que casos assim transmitem para quem quer terminar um relacionamento? Sempre perguntamos por que elas não vão embora ou pedem divórcio, até vermos um caso assim, em que a esposa só queria se separar do marido, não queria ele em casa, então isso acontece. Mas o que você acha que isso transmite como mensagem geral? Ou qual mensagem geral você acha que isso pode passar para outras pessoas que possam estar em situações semelhantes? Acho que é uma mensagem assustadora. Nós sempre falamos disso quando se trata de ordens de. Proteção. Nós Temos clientes, temos pessoas que buscam ordens de proteção e estão apavoradas com o indivíduo. A ordem de proteção é literalmente um pedaço de papel. Então, se alguém quiser cometer um crime, vai fazer isso. E um papel muitas vezes não vai impedi-los de fazer isso. Eu acho que, sabe, olha, uma das melhores maneiras de a promotoria lidar com isso é responsabilizá-lo totalmente em relação à sentença máxima. E isso, será que poderia ser um fator de dissuasão para outras pessoas no futuro? Talvez, sabe, infelizmente, eu não acho que isso terá impacto nas decisões futuras de outros réus de cometer os mesmos crimes. O que você acha que a defesa pode apresentar caso o processo vá até o fim do julgamento? Eles realmente têm algum tipo de defesa para usar aqui? Novamente, uma boa pergunta. Acho que voltamos à questão de, primeiro, se a intenção dele era apenas incendiar a casa. Não sei se isso vai ajudar muito. Pode ser algum tipo de atenuante para explicar por que ele teria feito isso. Se ele achava, se ele não achava que a filha estava na casa e só queria incendiar a casa, mas não causar ferimentos a ninguém. Também acho, voltamos à questão, há problema de saúde mental, algum problema com drogas ou álcool? Existe algo no passado dele que possa servir como atenuante para reduzir o tempo que ele passará na prisão? E parece que, de qualquer forma, ele pode acabar passando muito tempo na cadeia ou na prisão futuramente, porque sabemos que ele está sendo mantido sob custódia sem direito à fiança. Julie Handelman, muito obrigado pelo seu tempo e análise sobre esse caso. Agradeço de verdade. Obrigada por me receber. Registros online indicam que Brian Shelby teve fiança negada e retornará ao tribunal em 26 de setembro para a audiência preliminar. Obrigada por acompanhar o Law and Crime. Crime, eu sou Elizabeth. Milner.